Olá, o meu nome é Mariana e hoje a gente vai continuar a falar sobre a responsabilidade civil da administração pública. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade objetiva, a responsabilidade subjetiva e os atos específicos passíveis de indenização, tá certo? Eu já disse para vocês na aula passada que a responsabilidade objetiva, ela está prevista lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Nós vamos reler esse artigo para que a gente possa destrinchar todas as informações que ele nos traz, tá certo? Então vamos lá. Prestem atenção. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Pessoal, primeira informação que a gente pode retirar desse parágrafo é em relação aos sujeitos. A responsabilidade objetiva atinge as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Tá faltando alguém aí, não? Onde estão as exploradoras de atividade econômica? Vocês sabem que existem as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos e exploradoras de atividade econômica. Esse parágrafo excluiu as exploradoras de atividade econômica, pessoal. Então, nos casos de empresa pública, sociedade de economia mista, que explorem atividade econômica, elas responderão de forma subjetiva, assim como qualquer particular, tá certo? Fora isso, será responsabilidade objetiva. Pessoas jurídicas de direito público e pessoas privadas prestadoras de serviço público. Outro ponto, pessoal, que a gente tem que observar aqui nesse parágrafo é em relação ao objeto. Ele diz apenas em relação à atuação da administração pública, a ação da administração. Nada fala sobre a sua omissão. Isso nos leva a crer que a responsabilidade objetiva existe apenas quando há uma ação do Estado, uma conduta comissiva do Estado, e não quando há uma omissão. Quando há omissão, impera a responsabilidade subjetiva. Pessoal, prestem atenção. Existe um caso em que, mesmo havendo omissão do Estado, a responsabilidade ainda assim será objetiva. Qual é esse caso, pessoal? Quando o Estado atua como garante, quando ele tem o dever legal de cuidar de bens e pessoas que estejam sob sua custódia, tá certo? Ele garante os cuidados a esses bens e pessoas. Caso haja algum tipo de lesão, algum tipo de dano a esses bens e pessoas, aí o Estado, ele responde de forma objetiva, mesmo que tenha havido a omissão em cuidar desses bens ou pessoas, tá certo? Então, exemplos: a morte de um prisioneiro dentro de uma prisão, uma lesão de um estudante dentro de uma escola pública, a deterioração de algum bem que esteja sob custódia do Estado, tá certo? Então, regra geral, omissão, responsabilidade subjetiva, salvo quando o Estado atuar como garante, beleza? Outro detalhe aqui, pessoal, que nos diz esse parágrafo, é em relação à pessoa do agente público. Haverá responsabilidade da administração pública do Estado quando a pessoa age como um agente público, quando a pessoa age em nome do Estado, tá certo? Age na qualidade de agente público. Significa o quê, pessoal? Que a administração pública, ainda que esse agente público tenha extrapolado as suas competências ou ainda que tenha agido de forma irregular,
a administração não pode alegar isso como excludente de sua responsabilidade. Eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Imaginem vocês um policial fardado, mas fora do seu expediente, ele age em nome do Estado e causa dano a terceiro. Então, nesse caso, pessoal, a administração pública, ela não vai poder alegar que aquele policial estava agindo de forma errada. Não vai poder alegar que o policial estava agindo de forma irregular. Mesmo que o policial tenha agido de forma irregular, a administração pública será responsabilizada. É ela que deverá pagar a indenização, tá certo? Mas, como eu já disse e vou repetir, o agente deve agir em nome do Estado. Ainda que esse policial, imaginem vocês, esteja fardado, mas utilizando o seu carro particular e sem querer bata no carro de outra pessoa, aí tranquilo, ele não está agindo em nome do Estado e aí será responsabilidade civil subjetiva comum, tá certo? Por fim, falando em argumentar sobre excludente de responsabilidade, nós temos exatamente a possibilidade da sua existência, a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, como nós já falamos na aula passada, tá certo? Isso é o que tem para se dizer sobre a responsabilidade objetiva, ok? Então, a gente vai avançar na matéria e falar sobre a responsabilidade subjetiva. Pessoal, já comentei com vocês que a ação do Estado requer responsabilização de forma objetiva. Bom, isso é que nós temos para falar sobre a responsabilidade objetiva. Agora nós vamos avançar na matéria e falar sobre a responsabilidade subjetiva. Pessoal, já mostrei para vocês que aqui nesse parágrafo 6º do artigo 37, a Constituição fala sobre a ação do Estado. Porém, ela é completamente omissa em relação à omissão do Estado. É por isso mesmo que a jurisprudência do STF chega à conclusão que, nos casos de omissão estatal, a responsabilidade será subjetiva, ou seja, deverá se comprovar o dolo ou a culpa nessa omissão, tá bom, pessoal? Salvo se o Estado atuar como garante, tá certo? Então, pessoal, exemplos dessa omissão dolosa ou culposa. Um assalto que tenha ocorrido próximo a um posto policial, os policiais viram aquele assalto ocorrendo e não fizeram nada a respeito, ou a gestante que dá à luz em frente a um hospital público, ou ainda a não retirada de pessoas que moram em local de risco, ok? São casos de omissões dolosas ou culposas que acarretarão uma responsabilidade subjetiva para o Estado. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre os atos específicos passíveis de indenização. Eu trouxe 3 atos aqui. O primeiro deles é em relação a danos que decorrem de obra pública. Em relação a isso, pessoal, danos que decorrem de obra pública, nós temos 2 situações. A primeira situação é o dano que decorre só pelo fato da obra existir. Então, o dano ocorre só em razão da extensão da obra, em relação à localização da obra, a duração dessa obra, sem que haja nenhum tipo de irregularidade na sua execução. Então, os danos pelo fato da obra é somente em razão pela existência dela, tá certo? Nesses casos, pessoal, não interessa quem esteja executando a obra, porque aqui a administração pública ela sempre será responsabilizada objetivamente, tá certo? Aqui, nos danos decorrentes do fato da obra, a administração responde com responsabilidade objetiva. A segunda situação que é diferente dessa, pessoal, é em razão dos danos causados por alguma irregularidade na execução da obra. É bem diferente, certo? Esse segundo caso, ele pressupõe uma má execução. E aqui, nesse segundo caso, é importante que se saiba quem está executando essa obra. Se for a administração pública de forma direta, aí ela responderá com responsabilidade objetiva, como no outro caso, sem maiores problemas. No entanto, se a obra estiver sendo executada via contrato de concessão por um terceiro,
Aí, pessoal, esse terceiro, esse particular, ele terá responsabilidade subjetiva por força do artigo 70 da Lei 8666 de 93. Vamos a esse artigo? O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. Tá certo? Então, pessoal, nos casos de danos em relação à execução da obra em alguma irregularidade, se é a própria administração que executa, responsabilidade objetiva. Se essa execução é feita por um terceiro, aí é responsabilidade subjetiva em razão do artigo 70 da Lei de Licitações. Tá bom, pessoal? O segundo caso que eu trouxe aqui para vocês diz respeito aos atos legislativos. Pessoal, o Poder Legislativo, ele atua com soberania. A única limitação do Poder Legislativo é dada pela Constituição. Mas existem dois casos que podem acarretar a responsabilidade do Estado. Quais são eles? O primeiro caso é a edição de lei inconstitucional. Ela acarreta a responsabilidade do Estado caso cause dano a terceiro, tá certo? Então, essa lei inconstitucional, ela deve ter causado algum dano ao particular, ok? E para que haja essa responsabilização do Estado, é necessário que aquela lei tenha sido declarada inconstitucional. Então, o STF primeiro declara a inconstitucionalidade da lei para que depois surja a responsabilidade do Estado. Só que essa responsabilidade, pessoal, ela não é automática. O particular lesado em razão daquela lei inconstitucional, ele deve, após a declaração de inconstitucionalidade, o particular deve entrar com uma ação de indenização, ok? Visando o ressarcimento do dano, tá certo? E o segundo caso, referente aos atos legislativos, são os casos de edição de leis de efeito concreto. Leis de efeito concreto, pessoal, são aquelas que não possuem nenhum tipo de abstração, nem generalidade, nem impessoalidade. São leis que possuem destinatários certos. E caso essas leis causem algum tipo de dano, aí também gerará a responsabilização do Estado, tá certo? Por fim, eu trouxe para vocês também o caso dos atos jurisdicionais, pessoal. Regra geral, atos jurisdicionais não causam responsabilização do Estado, mas existe uma exceção que está prevista lá no artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, que diz respeito ao erro judiciário. Vamos ler. Artigo 5º, inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, é o único caso aqui previsto que existe uma responsabilização do Estado caso haja erro judiciário, tá certo? Pessoal, detalhe, prisão preventiva não gera indenização ao acusado, mesmo que ele seja considerado inocente, ok? Prisão preventiva não gera indenização ao acusado, mesmo que ele seja considerado inocente. E por fim, se o juiz, durante o processo, agir com fraude, essa responsabilidade, pessoal, será uma responsabilidade pessoal do juiz, ok? Não será do Estado. Então, é o juiz que irá responder pelos danos causados caso ele haja com fraude dentro de um processo. Beleza, pessoal? Na aula de hoje a gente fica por aqui. A aula que vem a gente vai continuar essa matéria. Se você gostou, compartilha. Eu espero vocês na aula que vem.